Amém. Glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês nessa noite. Eu gostaria de orar por cada um de vocês e dizer que Deus tem algo maravilhoso para nós hoje. O Senhor quer fazer algo novo nas nossas vidas. E muitas vezes a gente se pergunta: por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui nessa noite? Por que eu saí da minha casa, do meu conforto para estar aqui? Mas a Bíblia diz lá em Mateus 22, versículo 14, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você foi escolhido para estar aqui hoje. O Senhor chamou cada um de nós. O Senhor nos escolheu desde o ventre das nossas mães. E Ele tem um propósito, Ele tem um plano para as nossas vidas. E nós precisamos viver esse plano do Senhor. Então nós vamos orar nesse momento. Se tem algo que tem trazido tristeza no seu coração, que tem trazido ansiedade, que tem trazido peso na sua mente, nós vamos orar nesse momento, repreendendo cada um desses ataques. Nós não aceitamos mais. Senhor, nesse momento nós colocamos a vida de cada jovem aqui, cada adolescente, cada criança. Deus, nós sabemos que o Senhor tem um plano para cumprir na vida de cada um de nós. Nós sabemos que o Senhor nos escolheu. Espírito Santo, esquadrinha os nossos corações nessa noite, porque nós queremos viver a Tua vontade. Nós queremos cumprir o propósito, o plano do Senhor para nós. Senhor, toda ansiedade nós agora lançamos fora do nosso coração. Nós declaramos a paz de Cristo sobre cada pensamento, sobre cada sentimento acelerado que tem tirado a nossa paz, sobre todo problema que tem, ó Deus, nos impedido de chegar na Tua presença. Nós colocamos agora diante do Teu altar. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor, Deus, vá à frente, ó Senhor, resolvendo e lutando as nossas batalhas, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor nós não podemos, ó Deus, ter a nossa vida alinhada com a Tua vontade. Por isso, nessa noite nós queremos, Deus, declarar que o nosso coração, os nossos sonhos, a nossa vida está alinhada com a vontade do Senhor. Eu gostaria de pedir que vocês colocassem a mão na sua cabeça nesse momento e repitam uma oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha mente, o meu coração, cada pensamento, cada sonho, a Tua vontade. Eu declaro que a minha mente e o meu coração pertencem ao Senhor. E por isso, eu lanço fora todo pensamento contrário à Tua vontade. E eu quero ter a minha vida alinhada com os sonhos e os propósitos do Senhor. Cumpra em mim todo propósito, todo plano, todo sonho que o Senhor já decretou desde o dia que eu estava no ventre da minha mãe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Deus tem algo maravilhoso para fazer nas nossas vidas essa noite. Amém? Nesse momento agora, eu gostaria de pedir que todos vocês estivessem de pé. Nós vamos soltar aqui o cronômetro para o nosso momento de falar um oi para a galera, falar um oi para o seu amigo, dar uma volta, dar uma olhada se tem alguém que você não conhece. E esse é o momento de você conhecer uma pessoa nova, dê um abraço nessa pessoa. Pode soltar o cronômetro aí para nós, por favor, colocar uma música bem animada. Amém. Till like Moses split the sea. We walk in the church, I ain't paying the fee. I make time for God, He make time for me. But if you 18, 20, you said when we come in your name, we coming in. Okay. Then I don't need a drug, I've been moving on guys all
Bible on me. 1, 2, 3, you know we deep. Just like Moses split in the sea. We walk in the church, I ain't paying the fee. I make time for God. He make time for me. Matthew 18:20, you said when we come in your name, we coming in. Walking with God and we not finna stop. Told your word and I don't need a Glock. Got the armor of God and it's deep in my sock. I ain't never thought that I'd be tied with the rock. I ain't with the gang and I ain't with the block. I've been serving the Lord and I know he on top. He's speaking the truth and he not finna stop. And I don't need a drug. Got to move on God, so I still gotta carry my peace. I was looking for change and they want me to pay, but I knew that his mercy was free. Talk about giving me life and they show me the word, I guess I gotta read. And I'm happy that I got the keys. They a dog, they still got the fleas. And the law, I still gotta read. And the sin is still a disease. I'm a Christ, so I gotta lead. Spirit, I need. Okay. God, I need. Okay. Father, I need. Coming together, we still need it. Okay. I want the face of God. If there ain't all this day, it's lying. No, it's right here, a faith. Step in the building, Bible on me. 1, 2, 3, you know we deep. Just like Moses split in the sea. We walk in the church, I ain't paying the fee. I make time for God. He make time for me. Pessoal, os adolescentes eles estão liberados para o momento especial deles lá no multiuso. Não foi falado, mas está liberado. Amém. Amém. Vamos que vamos. Pessoal, quem estiver nas pontas, puder centralizar aqui para a gente ficar juntinho, por favor. Amém. O pessoal pode ir se acomodando aí, tomando seus lugares. Está tendo um pouco de movimentação aí ainda. Se você puder, incline a sua cabeça, eu vou fazer uma oração para a gente começar. Também aproveite para aquietar seu coração, voltar aí a sua atenção para o Senhor. Amém, Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado, Jesus, porque nada acontece por acaso. Obrigado, Senhor, porque para tudo há um propósito muito bem definido, muito claro. E é muito bom poder confiar na sua vontade, nos seus desígnios. Queremos aqui reafirmar mais uma vez a nossa decisão, a nossa escolha de ouvir a sua voz, de seguir os seus mandamentos. Queremos aqui reafirmar o nosso compromisso de caminhar contigo. Obrigado, Jesus. Que o Senhor continue nos dando clareza a respeito dessa decisão. E que nós possamos reafirmá-la a cada dia. Eu repreendo toda distração, toda mentira, todo engano. Eu repreendo toda cadeia de mente, toda fortaleza na alma. Eu repreendo tudo aquilo que nos impede de entender a sua vontade para nós. Declaro caído por terra tudo aquilo que rouba de nós o que temos de mais precioso, que é a sua presença. Então eu repreendo toda distração, todo cansaço, todo medo. Eu repreendo, Deus, tudo aquilo que intenta contra os teus filhos. Eu declaro que as portas do inferno não prevalecerão. Declaro, Deus, mentes, corações, intelecto, tudo livre, para que na liberdade o Espírito Santo faça 100% daquilo que o Senhor designou para essa noite. Não aceitamos menos do que tudo.
Queremos tudo da sua parte, Deus. E que tudo aquilo que o Senhor idealizou para cada um de nós seja cumprido, apesar de nós. Em nome de Jesus. Amém? Ou ai de mim. Minha esposa falou que eu preciso ser mais carismático, não muito sério. Então eu preciso ensaiar. Ela não está aqui, a gente estava num casamento. E aí depois ela vai ver. Então eu vou tentar ser mais carismático. E aí, galera? Brincadeira, mas eu precisava fazer esse introito aqui, porque depois ela vai me cobrar. Nós vamos começar com um texto muito conhecido. E alguém já disse que o óbvio precisa ser dito, precisa ser reafirmado. Então nós falaremos sobre algumas obviedades elementares da vida cristã. E a minha expectativa é que todas essas verdades elas sejam ratificadas, impressas ainda de maneira mais profunda no seu coração. Um tempo atrás eu falei sobre um Deus onisciente que, mesmo sabendo todas as coisas, ainda assim insiste em fazer diversas perguntas. Hoje eu não vou falar sobre a mesma coisa, mas chuta aí. Nós vamos citar uma pergunta de Jesus. E o tema da minha palavra é uma pergunta que Jesus faz para duas pessoas. E esse questionamento de Cristo, ele é um questionamento muito importante. Até porque, quando Jesus fazia uma pergunta, ele não fazia perguntas despropositadas, Ele tinha muita intenção naquilo que ele fazia. E o tema da minha palavra hoje é: o que buscais? O que você está buscando? Qual é o anseio do seu coração? Quero ler um texto que está em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 25, diz assim: por isso, Jesus dizendo, Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que haver de comer ou de beber, nem com o corpo, nem ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida e o corpo não é mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora de vida à sua própria vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos ou o que vestiremos? E aí Jesus diz quem é o tipo de pessoa que se preocupa com essas coisas. Ele continua: pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês, Ele sabe que vocês precisam delas. E aí aqui vem versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero destacar esse versículo, versículo 33. Em outras traduções usa a palavra busquem, Mas nas mais tradicionais usa o termo buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. É interessante, Jesus ele está dando uma direção muito clara, muito específica para os discípulos. Talvez Jesus, com todo o seu conhecimento e sabedoria, ele já estava antecipando os dias que nós viveríamos atualmente, onde nós estamos, por muitas vezes, embebidos em ansiedade, correndo atrás de tantas coisas.
E aqui Jesus está dando um caminho muito claro, muito transparente de como nós deveríamos lidar não só com as coisas do mundo, mas principalmente com as coisas de Deus. Em nenhum momento diz que nós não devemos buscar as outras coisas. O que Jesus está dizendo é que existe prioridade. Jesus ele não fala, olha, busque o reino e pare de fazer todo o resto. Não, ele está falando assim, olha, busca primeiro o reino. Na matemática dos homens, a ordem dos fatores não altera o produto. Na matemática de Deus, altera. Altere muito. Existe outro texto, também em Mateus, em que Jesus deixa bem claro que a ordem dos fatores altera demais o resultado. No Mateus 6:25, ele diz que eu preciso buscar o reino e as outras coisas elas vão se ajeitar. As coisas vão funcionar. Mas em Mateus 13:22, ele diz o que acontece quando ao invés de buscar o reino em primeiro lugar, eu busco as coisas em primeiro lugar. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O coração cheio de espinhos é a pessoa que ouve a palavra, mas ela busca em primeiro lugar as coisas do mundo. Fascinado pelas tentações e por tudo aquilo que muitas vezes Satanás ele coloca na nossa frente e parece ser tão interessante. Quando nós despriorizamos o Senhor e buscamos esse mundo, o que acontece? Nós não nos saciamos e o pior, nós não encontramos o Senhor. No primeiro texto nós temos uma promessa. No segundo, uma sentença. Se eu priorizo a Deus, tudo aquilo que eu quero, Deus vai me ajudar. Quando eu priorizo o Senhor, todas as outras coisas que eu preciso correr atrás, Deus vai me ajudar a realizar todas elas. Está escrito no texto. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas quando eu busco o mundo, além de não encontrar o que eu procuro, eu também nunca encontrarei o Senhor. Quando nós vivemos na escuridão, iludidos como os gentios, correndo atrás de tantas coisas, e colocamos Deus no fim das nossas prioridades, não teremos nenhuma coisa nem outra. Em Timóteo, 2 Timóteo 4:10, Paulo tinha um discípulo, um ajudante, chamado Demas. Ele é citado em outros textos. Mas é engraçado que ali em 2 Timóteo 4:10, nós temos um status tão triste da vida de Demas. Paulo diz o seguinte: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Demas, assim como esse coração cheio de espinhos, ele aceitou a palavra por um tempo. Ajudou Paulo, esteve com os irmãos. Mas em algum momento, ele decidiu amar o mundo. E aí ele inverteu as prioridades. E ele abandonou a fé. Todos nós conhecemos esses textos. Todos nós, talvez, já decoramos esses textos. A pergunta que fica inicial é: qual deles define a sua vida hoje? Você tem conseguido buscar o Senhor em primeiro lugar? Ou o pouco que resta da palavra dele já está sendo sufocado? Como você gere as suas prioridades? E eu não quero aqui ficar em uma posição de acusação
Alguém já disse que a mensagem, antes de servir as pessoas, ela serve ao portador. Então eu não estou falando para vocês aqui nada do que o Senhor já talvez não tenha tratado ou lidado comigo, eu também já passei por isso. Quem nunca despriorizou o Senhor tentando ganhar o mundo? Quem nunca, em algum momento da caminhada, se deixou levar pela ilusão das coisas dessa terra? Quem nunca pensou que talvez conquistando mais seria mais feliz, mais realizado, mais cheio? Mas o texto é claro. Quem corre atrás dessas coisas, como prioridade, são os gentios. São as pessoas que vivem como se Deus não existisse. A mensagem de Jesus ela é muito dura, porque quando Ele nos orienta a buscar, em primeiro lugar, o reino, Ele está dizendo que nós deveremos aceitar o governo de Deus sobre as nossas vidas. E desde o Éden, tudo que nós estamos tentando fazer é assumir o governo nós mesmos. Nós estamos tentando assumir as rédeas do nosso destino há quanto tempo? Mas não percebemos que sempre que fazemos isso, falhamos. O homem não foi feito para cuidar da sua própria vida. Ele não funciona assim. Se não for o governo de Deus sobre nós, estamos perdidos. Perdidos. Mas não tem como desconsiderar o tempo em que nós estamos inseridos. Vivemos em um tempo em que as demandas elas se acumulam, são diversas, são tantas coisas para resolver. Se fôssemos malabaristas, é como se nós tivéssemos que manter diversos pratos no ar ao mesmo tempo. Não é fácil. E com tantos afazeres, a distração pode ser só uma questão de tempo. Podemos começar muito bem com o Senhor e dali a pouco nos distraímos com as coisas desse mundo. E por vezes nos achamos até que preenchidos. Parece que está dando certo, parece que eu estou alegre, parece que eu estou vendo as coisas acontecerem. Talvez eu não precise mesmo tanto assim de Deus como eu achava. Mas é tudo ilusão. É tudo ilusão. Eu quero ler um texto, também muito conhecido, em que duas pessoas, num mesmo contexto, lidaram com essas duas escolhas. Entre priorizar o Senhor e priorizar as coisas. E nesse contexto, Jesus está lá também, reafirmando aquilo que ele já estava ensinando em outros momentos. Jesus ele é repetitivo, porque em alguns temas, porque ele sabe que tem coisas que parece que é um pouco mais difícil da gente assimilar, e tudo que envolve governo, autocontrole, autossuficiência, independência, Jesus sabe que isso pega muito com o homem. Então ele é repetitivo em alguns temas. E ele está tentando nos ensinar, quase que a fórceps. Lucas 10, versículos 38 a 42, diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, o convida para entrar. O texto diz que ela hospedou na sua casa. Ou seja, uma mulher que entendia a importância de Jesus. O convite partiu dela. Ela chama Jesus para estar ali. Ela tinha uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se, ou estava sentada aos pés do Senhor. E ouvia-lhe os ensinamentos. Marta, porém, agitava-se de um lado para o outro, ocupada
em muitos serviços. A história se repete. Então se aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Então Jesus respondeu: Marta, Marta, do tipo assim, povo que não aprende. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e isso não será tirado dela, e esta não lhe será tirada essa boa parte. E é interessante porque nós tentamos durante muito tempo, às vezes ao longo da nossa vida, conciliar as duas coisas. Nós queremos que Jesus more, hospede-se na nossa casa, mas a gente não presta atenção nele. Por quê? Porque a gente tem muita coisa para fazer. E Jesus estar na minha casa, convivendo com a minha indiferença, nós estamos falando de quê? Religiosidade. Eu acho que está tudo bem, mas está tudo mal. Quando Jesus ele tem a sua presença perto de mim, ignorada, é como se ele não estivesse. E a religiosidade ela faz isso com a gente. Ela nos dá a falsa sensação de que estando perto de Jesus, está tudo certo. Precisamos ter muito cuidado, porque Jesus pode estar dentro da minha sala e eu não falo nada com ele. Nada, ocupado com muitas coisas. Ah, não, tem a célula, eu vou lá, mas nossa, mais do que isso não dá para mim não. Estou cheio de coisas para fazer. Muito ocupado, estou trabalhando inclusive para o Senhor. Coisa demais. Tem tempo para Jesus não. E Jesus percebe que ela estava afogada em muitos afazeres, em muitas coisas. E ele disse que uma coisa só é mais importante, prioridade. Naquela casa tinha alguém que tinha entendido. Naquela casa tinha alguém que tinha conseguido se livrar, pelo menos por um momento, das muitas coisas, para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Nós não podemos ser frios e indiferentes à presença dele. Porque senão nós vamos perder aquilo que nós temos de mais precioso. Se não for o Senhor em nós, o que sobra? Se tirarmos Jesus de você, o que sobra aí? Eu não vou falar por você, eu vou falar por mim. Se tirar Jesus de mim, não sobra nada. Nada. E Marta estava tentando tirar Jesus de Maria, e Jesus falou assim, não, você não vai me tirar dela não. Porque essa é a principal parte, essa é a melhor parte. Você está maluca, Marta? Você não vai me tirar dela não. Não deixe os afazeres tirarem Jesus de você. Não deixe as muitas coisas desse mundo, dessa terra, te afastarem de Jesus. E isso pode acontecer com ele dentro da sua casa. Muitas vezes achamos que Jesus está longe quando a gente para de vir na célula, para de vir na rede, falta no culto. Não, às vezes você está aqui dentro do culto, você não está do lado de Jesus, você não está prestando atenção, você não está ouvindo o que ele está querendo te dizer, porque talvez a sua mente, o seu ser, o seu coração está completamente ocupado com outras coisas. E você não tem o direito de tirar Jesus de ninguém. Cuidado. Então, eu refaço a pergunta: qual desses versículos te definem? Aquele que busca o Senhor, ou você ainda está correndo atrás das coisas?
E de novo, eu não quero dizer que nós devemos paralisar a nossa vida. Não, nós temos que continuar trabalhando, estudando, cuidando das nossas coisas. Jesus está falando de prioridade. De prioridade. E o alerta da palavra de Deus é: se nós não cuidarmos, a presença do Senhor vai ser sufocada pelas coisas dessa terra. Se nós não formos diligentes, se nós não assumirmos uma posição radical, nós seremos consumidos. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. É um fato. Não é só uma possibilidade. Não, vou fazendo do jeito que dá aqui e vai dar certo. Não, não vai dar certo. Se nós não entendermos que o Senhor vem em primeiro lugar, Ele não virá nem em último. Ele não vai aparecer nem na lista. Porque o mundo vai nos soterrar. Nós não somos capazes de controlar, nós não somos capazes de lidar com essas coisas. Se não for o governo de Deus em nós, sozinhos, nós não conseguimos administrar. Não conseguimos. Não somos bons o suficiente para isso. Se nós não nos submetermos ao governo de Deus, o mundo vai nos governar. E a coisa mais fácil é o inimigo, Satanás, conseguir encontrar coisas para nos soterrar. Não faltam. São muitas. Muitas. Só o pecado já seria suficiente para isso. Tem um texto em João, no capítulo 1, dos versículos 35 a 39, que conta uma história muito interessante. João Batista, ele estava anunciando Jesus, falando a respeito daquele que viria. Ele já tinha começado a batizar algumas pessoas. E ele tinha alguns discípulos, pessoas que o acompanhavam. E Jesus passou, ele estava com esses 2 discípulos. E ele, mais uma vez, falou: eis o Cordeiro de Deus, o cara que eu estou falando para vocês. Aquele que vai tirar o pecado do mundo, o Salvador, o Messias. E a Bíblia diz que aqueles 2 amigos discípulos de João decidiram então seguir Jesus. Vamos seguir ele. Ele é o cara. E aí, nós temos um diálogo, cara, muito interessante. Nós temos um diálogo rápido, de poucas palavras, mas extremamente profundo. Quando Jesus percebe que essas 2 pessoas começam a acompanhá-lo, o que Jesus faz? Vocês lembram do texto? Jesus faz uma pergunta. O cara das perguntas, né? Jesus faz uma pergunta. E é engraçado que ele não pergunta o nome, ele não pergunta de onde aquela galera vem, quem era. Não. Jesus faz a principal pergunta. Porque Jesus, ele é intencional. E é a pergunta que ele nos faz hoje. Jesus pergunta para eles: o que buscais? E essa palavra no grego, zetel, ela não é uma pergunta trivial. Não é só assim: você está aí à toa, o que você está fazendo? O que você está procurando? Não. Jesus está perguntando o seguinte: o que o seu coração busca de maneira contínua? O que vocês estão procurando na jornada de vocês? O que o coração de vocês deseja de fato? Porque isso é o que importa. O meu nome, a minha história. Jesus, ele sabe que os homens estão a todo momento procurando algo. Então Jesus vai já no cerne. Ele fala assim: cara, o que seu coração quer?
E é interessante que esse tempo verbal é o mesmo usado no primeiro texto que a gente leu em Mateus 6:25, 6:33. É o mesmo buscai. O mesmo buscai que Jesus pergunta para esses dois, que não é uma pergunta trivial, não é uma busca qualquer, é a mesma busca que ele nos incita a fazer em relação a Deus. Olha, não busca de qualquer jeito, não. Busca com todo o seu coração. Que isso seja o desejo da sua vida. Que esse seja o motivo de todo o seu empenho. É o mesmo buscar. É isso que Jesus está perguntando para eles. O que vocês estão buscando? O que o coração de vocês quer? Que talvez vocês não encontraram ainda no mundo. O que é que está aí? Jesus quer entender a intenção. E é interessante porque a resposta daqueles dois jovens, ela é incrível. E de novo, ela também é uma resposta muito simples. E também é uma pergunta. Eles respondem Jesus perguntando. E a pergunta denuncia o desejo do coração. Eles perguntam para Jesus: onde você está hospedado? Onde você está ficando? E por que essa resposta é tão incrível? Porque eles poderiam responder com qualquer demanda. Ah, Jesus, o que a gente está buscando? Eu busco um emprego. Ah, não, eu estou buscando uma esposa. Ah, Jesus, eu estou meio perdido, eu estou buscando um rumo diferente. Ou não, estou procurando uma cura. Não, eles queriam saber onde Jesus estava ficando, porque eles queriam estar com Jesus. Eles queriam a presença dele. E eles já ouviam como mestre, porque eles respondem Rabi. Então eles queriam alguém que discipulasse a vida deles. Eles já tinham entendido pela pregação de João que ele de fato era o Cristo. E Jesus, sem saber o nome, sem saber a história, mas vendo a intenção do coração, o que Jesus responde para eles? Venham e vejam, venham andar comigo. Venham ficar onde eu estou ficando. Venham se juntar. Jesus, ele quer transformar vidas. Jesus, ele sabe dos anseios do coração do homem. E sabe que muitas vezes os nossos desejos estão corrompidos. E a mensagem é anunciada para que seja despertado em nós, nem que seja uma fagulha de desejo por ele. Uma abertura para que ele possa, a partir dessa abertura, entrar e transformar a nossa casa. Transformar a nossa história. É claro que Jesus, ele nos acolhe com todas as nossas outras demandas. Jesus tem cura, Jesus tem emprego, Jesus tem esposa. Jesus realiza coisas que a nossa mente nem imaginava que seriam capazes, coisas que a gente vive que a gente nem imaginava que seria capaz de viver. Porque o Senhor nos surpreende, o Senhor é bom o tempo todo. Mas o principal não é isso. A busca do meu e do seu coração tem que ser pelo reino do Senhor, pelo governo dele sobre nós. As outras coisas, ele prometeu. As outras coisas se ajeitam. As outras coisas se ajeitam. É muito triste quando nós reduzimos Jesus a um senhorzinho que fica sentado atrás de um balcão assistencialista, na frente do qual se forma uma fila de pessoas que querem simplesmente resolver problemas. Jesus é mais do que isso. Jesus é mais do que apenas um resolvedor de problemas. Jesus quer ser o Senhor das nossas vidas. Ele quer influenciar as nossas escolhas, os nossos pensamentos. Ele entende que para que sejamos de fato felizes e realizados, isso só vai acontecer sob o reino dele, sob o governo dele.
sobre a justiça dele. Fora do Éden, a gente não funciona. Fora da presença dele, a gente não funciona. A resposta dos discípulos revelou o coração deles. Eles queriam Jesus. Eles queriam a presença. Eles queriam, assim como Maria, a melhor parte. Por que você veio aqui hoje? O que você está buscando? Os nossos pedidos de oração são todos legítimos. Mas o que de fato tem te movido? O que de fato tem sido a motivação para continuar caminhando? Jesus, ele encontrou diversas pessoas ao longo do seu ministério. Por mais que tenha sido breve, 3 anos, Jesus, ele arrastava multidões. Mas, infelizmente, da mesma forma que vinham, muitas vezes iam. Porque a motivação delas era a solução de problemas. Algumas vezes queriam a barriga cheia. Às vezes queriam resolver problemas pontuais. E quando a mensagem de Cristo envolvia comprometimento, o reino dele sobre elas, muitas vezes essas pessoas falavam: nossa, sua mensagem é muito dura, muito difícil. Assim não serve para mim, não. Elas abandonavam Jesus. Que não sejamos assim. Que a nossa motivação seja buscar a face dele, a vontade dele. E eu quero encerrar com um texto que é um conselho. E esse conselho eu faço de tudo para me recordar dele com frequência, porque, como eu disse para vocês, eu sou como vocês. Tem momentos da jornada que parece que as coisas do mundo começam a parecer boas demais, parece que vale a pena demais correr atrás. E a gente, por vezes, às vezes, se deixa levar, se deixa seduzir. Então nós precisamos nos realimentar, reafirmar verdades para que elas continuem sendo verdades. E esse é um dos textos que eu gosto sempre de rever. Está em Eclesiastes 12:13. Lá diz assim: agora que já disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ame reverentemente a Deus e obedeça os seus mandamentos. Porquanto foi para isso que fomos criados. Fomos criados com um propósito. Só seremos plenos vivendo debaixo desse propósito. Não tem como fugir. Não tem como fazer diferente. Não tem como fazer melhor. Tem como fazer pior. A maneira certa de viver, irmãos, está nesse texto. A maneira correta de responder aos chamamentos de Cristo estão aqui. Como eu disse para vocês no começo, falaríamos sobre obviedades, sobre coisas que já sabemos, mas que por vezes esquecemos. Se existe uma vida que vale a pena ser vivida, é aquela em que reverenciamos ao Senhor e obedecemos os seus mandamentos e seu governo de Deus sobre nós. É a vontade dele prevalecer sobre a minha. É os sonhos dele prevalecendo sobre os meus. É entendendo que ele sabe o que é o melhor para mim. E ele deu todas as dicas de maneira explícita, clara, transparente, sem meias verdades, sem mistérios ocultos, não, tudo muito claro.
Ele diz: eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vós, e são pensamentos de bem, não de mal. Qual a dificuldade? Qual a nossa dificuldade para crer, para viver isso? Porque ainda insistimos em nos ocupar tanto. Se uma só coisa é o mais importante, que é obedecer a Deus e viver com Ele. Coloque-se de pé, vamos fazer uma oração. Que o Senhor, através da sua palavra, possa trazer clareza nessa noite a respeito do que falamos aqui no seu coração. Que Ele ilumine o seu entendimento, para que possamos entender que o mais importante é Ele, tudo começa nele, termina nele, e que esse mundo passa, assim como as coisas que nele há, mas que o Senhor não passa, a sua palavra não passa, e ela é o melhor para nós, hoje e sempre. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, quero fazer uma oração nesse sentido. Amém, Pai, nós te louvamos pela sua palavra. Obrigado, Jesus, porque ter acesso à sua vontade, à sua verdade, é um privilégio. Obrigado, Senhor. Essa verdade que nos liberta de tantos enganos, de tantas mentiras, de tantas escolhas ruins. Obrigado, Pai, pela sua palavra. E obrigado porque o Senhor zela por ela. O Senhor é cumpridor. Eu quero aqui, junto com os meus irmãos, nos arrependermos, Pai, por todas as vezes que fomos indiferentes à sua presença, fomos indiferentes à sua vontade. Te pedimos perdão, Deus, por todas as vezes que desprezamos os seus mandamentos, as suas ordenanças. Pedimos perdão por todas as vezes que resistimos ao seu governo sobre nós. E queremos, Pai, em nome de Jesus, reafirmar a decisão de nos submetermos à sua vontade, nos submetermos à sua palavra, nos submetermos ao seu governo. Pai, que a busca do nosso coração seja o Senhor, que o alvo da nossa vida seja agradar ao Senhor, fazer a sua vontade. Possamos, Deus, de maneira diligente, sermos, Pai, fiéis à sua orientação, de buscarmos o Senhor. Possamos fazer isso diariamente, não como um peso, mas com paixão, com amor, com dedicação, com zelo, com reverência, com respeito, com temor. Afasta de nós as seduções e as ilusões desse mundo, que nos soterram, que nos cansam, que nos oprimem. Nos livra, Deus, de toda falsa promessa. Que possamos entender, Pai, que um dia na sua casa vale mais do que 1000 longe dela. Nos ajuda, Pai, a entendermos que só vale a pena se for com o Senhor. Livra-nos da frieza, da religiosidade. Livra-nos da apatia, da mornidão. Livra-nos, Deus, do descaso. Que possamos ser como labaredas, possamos queimar pelo Senhor. Ache em nós o coração, ache em nós, Deus, mãos limpas. Ache em nós um vaso moldado. Possamos, Pai, ser a expressão do Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma última oração pensando naquele que está aqui pela primeira vez. Talvez você veio aqui buscando algo, ou talvez você não sabe o que você busca. Talvez você está sem rumo, sem direção, mas foi convidado, está aqui, ouviu essa mensagem. Eu quero te dizer que
O Senhor também busca corações, Ele procura pessoas. A Bíblia chega a dizer que inclusive Ele bate na porta, pede licença, porque Ele quer entrar e fazer uma transformação, uma mudança na vida de cada um de nós. Então, pensando em você que veio aqui pela primeira vez, se você nunca fez uma oração convidando Jesus para entrar na sua história, se você nunca o buscou de maneira tão direta, tão específica, eu quero te ajudar e te adiantar que se você corresponder à procura do Senhor, se você abrir a porta do seu coração, Ele pode entrar e mudar a sua história. Assim como Ele tem mudado a história de diversas pessoas aqui, como mudou a minha história. Então eu quero te dar a oportunidade de corresponder a essa busca do Senhor. E eu quero pedir a ajuda de todos os irmãos que estão aqui para fazermos juntos essa oração. Se esse for o seu desejo, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e pode repetir após mim. Eu vou te ajudar nessa oração. Senhor Jesus, eu quero hoje abrir a porta do meu coração para o Senhor. Reconheço que sem o Senhor eu não sou nada. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Eu quero viver os sonhos que o Senhor idealizou para mim. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém fez essa oração pela primeira vez? Abriu o seu coração para Jesus? Você que foi convidado, está aqui pela primeira vez. Alguém? Temos alguém? Tomou essa decisão? Não? Não? Tranquilo? Amém. Boa noite, rede. Vou falar um pouquinho sobre o dízimo e ofertas. No começo do ano, eu e minha esposa foi pensar na ofertas de primícias para separar, né, aquela oferta especial ali, para consagrar o nosso ano realmente para Deus. E eu lembro uma vez que teve uma rede que foi lá no multiuso, onde que Deus usou o Tiago para conversar comigo, porque eu estava numa aflição muito grande, eu e minha casa, que a gente estava passando um momento bem delicado, e eu estava numa angústia muito grande, que eu falei, o boleto está chegando e o dinheiro não está chegando igual. Aí depois eu peguei, desesperado ali no momento, já falando, Deus, eu preciso de uma resposta, não sei o que eu faço. E o Tiago ministrou para mim uma vez lá na rede que teve, sobre para eu descansar o meu coração, que Deus estava comigo, não me importar com finanças, que o mais Ele ia fazer. E eu recebi aquilo, realmente eu descansei o meu coração e entreguei a minha vida e todas as minhas finanças para Deus. E naquele momento realmente eu vi o cuidado de Deus, que o dinheiro ele ia rendendo de uma forma que eu não sei explicar como aconteceu. E recentemente, eu recebi uma proposta de emprego onde que eu teria que abrir mão de 2/3 do meu salário. E orando ali com a minha esposa, orando ali em casa, falando, Deus, o que eu tenho que fazer agora? Porque a proposta era boa para crescimento pessoal e o financeiro ia diminuir muito e eu tinha que continuar pagando minhas contas ali, minhas dívidas que foram acumuladas ali ao longo do tempo, né? E a gente orou e viu que dava para ir para o emprego, a gente enxugou um pouquinho aqui, enxugou um pouquinho ali, e eu aceitei essa proposta e meu salário foi reduzido em 2/3, eu fiquei só com 1/3, e Deus continuava fazendo um milagre ainda, mesmo recebendo menos, Ele conseguia, eu conseguia honrar com as minhas dívidas ali, honrar com as contas, e em nenhum momento a gente passou por uma necessidade, passou assim, falou, nossa, a gente está com muita dificuldade. E recentemente eu recebi uma proposta de promoção, fui promovido no emprego onde que eu estou, e nesse momento eu vi o quão grande o nosso Deus é, e realmente eu
entrei naquele versículo onde que ele fala que nem Salomão, na sua glória, se vestiu bonito igual às ervas dos campos. E realmente eu vi o cuidado de Deus para comigo, para com a minha família, e que foi fruto de uma obediência que a gente foi fazendo desde lá de trás, porque o dízimo, ele é uma ordenança do Senhor. Então, a partir do momento que a gente é fiel com o Senhor, não porque Ele sempre vai dar coisas boas para a gente, mas Ele também é fiel e Ele sempre vai cumprir as promessas que Ele tem para a nossa vida. E o dízimo é isso, a gente abrir mão de tudo. Eu e minha casa, a gente sempre tenta fazer, sempre faz, né? O dízimo e a oferta, para a gente ter essa fidelidade com o Senhor, porque o Senhor ele já é fiel com a gente. Só pelo fato da gente estar acordando todos os dias, Ele já faz uma grande vitória em nossas vidas. E no mais é isso. Vamos ficar de pé, consagrar nossas ofertas ao Senhor, por favor. Senhor Jesus, obrigado pelo dia de hoje, que o Senhor venha abençoando as nossas ofertas, os nossos dízimos, que o Senhor venha, meu Pai, entrando no lar de cada um que está aqui presente, das pessoas que estão assistindo também por via do YouTube, que o Senhor venha, meu Pai, ministrando o Teu milagre, meu Pai, sobre a vida financeira de cada um aqui, que o Senhor venha abrindo portas de emprego para aqueles que estão caçando emprego, que o Senhor venha, meu Pai, também fazendo um milagre ali para que a pessoa possa ser promovida, receber um aumento salarial ali também, Senhor Jesus, que as pessoas que estão pensando em mudar também ali de profissão, meu Pai, que o Senhor possa abençoar também essa decisão dessas pessoas, que o Senhor venha fazendo, meu Pai, infinitamente mais sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Quem tiver o dízimo e a oferta, pode trazer aqui. Temos o QR Code também, para fazer por via online, pelo banco. Vai fazer, tem a ver com o que estou pensando, esperando. Ele sabe o que é melhor pra mim, Ele sabe o que irá fazer. Nem sempre o que Deus vai fazer tem a ver com o que estou pensando e esperando. Ele sabe. Amém. Peço mais um minutinho da atenção de vocês. Vamos para nossas informações. Aqui. Voltou. Festas das Nações, com o tema da quarta dimensão. Vai acontecer nos dias 17 e 19 de julho. Os preletores são sul-coreanos, que é a Sônia Shin e o Ariel Rim. Eu acho que é assim que pronuncia o nome deles. Kim. Então vai vir o pessoal, não fique de fora, é extremamente bênção as Festas das Nações. Eles vão falar do que eles estão enfrentando lá, qual que é a visão do Evangelho pregado em outro lugar do nosso mundo inteiro, para a gente ter outra visão. E sexta-feira vamos ter a abertura, né? Vamos ter uma reunião a respeito da Festa das Nações. No sábado, a nossa rede vai começar às 5 horas da tarde. Então a gente não vai ter a rede, porque vai ter as Festas das Nações. E no domingo, o nosso culto também vai ser 5 horas da tarde, com o fechamento da nossa Festa das Nações. Próximo. E depois das Festas das Nações, a gente já vai emendar numa semana que eu acho uma das melhores semanas do ano, que é a Semana do Avivamento, para a gente ficar no gás também e emendar as Festas das Nações, ser energizado nas Festas das Nações. E vai começar nos dias 20 a 25 de julho, o SDA, que é a Semana do Avivamento, para que a gente possamos recarregar nossas energias também e espalhar o Evangelho aí para todos os cantos de Uberlândia e o mundo. E também depois a gente vai fazer o cronograma para saber onde que vai ser as igrejas que a gente pode percorrer aí para a Semana do Avivamento. Próximo. Casa de música, você que sente que tem um dom, tem um chamado
para poder ministrar para o Senhor. Tem a nossa casa de música com investimento de R$100 por modalidade. Próximo. Despertar, que ele foi adiado, ele vai acontecer nos dias 10... 9, 10? Espera que eu vou confirmar aqui certinho. 8 e 9 de setembro. Não, ele mudou. Vai acontecer dia 19 e 20 de setembro, o nosso SDA. Não é essa data. Logo mais a gente vai disponibilizar também os folders, os links, com a nova data também do Despertar. Pode passar. E amanhã, lembrando que a gente vai ter o culto de ceia. Em todas as congregações vamos ter o culto de ceia, tanto no período da manhã quanto no período da noite. Esperamos vocês aqui, não deixe de cear em comunhão com os irmãos. Desculpa, gente, é a primeira vez. Tem as novas turmas de teologia. Você que quer aprimorar, aprofundar em conhecimento de Deus, faça suas inscrições, não fique de fora. É um curso muito bom, onde você vai ter um embasamento teológico muito grande, onde você vai conseguir responder perguntas, dúvidas das outras pessoas que vão colocar a nossa fé em prova ali. A gente, quando tem um curso de teologia, a gente consegue ter munições para a gente rebater tudo aquilo que o inimigo tenta fazer de engano do nosso evangelho, do nosso Deus. Vai começar na segunda quinzena de agosto. As igrejas do SDA aqui onde que a gente vai se encontrar também, desde segunda até no sábado, onde que é o encerramento. E fechou então. Boa noite, rede. Não vai embora não, a gente deixou o melhor para o final. A gente tem um anúncio muito importante aqui para fazer. Hoje mais um casal vai ser apresentado. Eu gostaria de pedir que o Caio Augusto e a Gabriele ficassem de pé. O Caio e a Gabi são discípulos muito amados, muito queridos, discípulos excepcionais que passaram pelo processo, ouviram a Deus, buscaram conselhos, né? E hoje estamos aqui apresentando os dois à igreja. Queria pedir, por gentileza, que a família pudesse ficar de pé, os amigos, a célula. Vamos prestigiar eles nessa noite. Essa é uma noite de festa. Igreja, vamos estender as nossas mãos para eles. Vamos fazer uma oração. Amém, Senhor, nós te agradecemos pela vida dos dois, Senhor. Obrigada porque eles são filhos amados do Senhor, porque eles descobriram um lugar na sua presença. Senhor, porque eles te buscam de todo o coração, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por essa noite em que eles começam um compromisso diante dos seus olhos para que vai terminar ali em casamento. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus que a sua vontade seja feita sobre a vida deles, Deus. Que o Senhor provê ali tudo que eles precisam para estar juntos. Que o Senhor dê paciência, amor, todos os frutos do Espírito Santo sobre a vida deles, sobre a futura casa que eles têm diante do Senhor. Nós declaramos que os propósitos do Senhor estejam sobre eles. Pai, que eles sejam guiados pelo seu Espírito e pelo seu poder. Nós declaramos mais uma casa sendo firmada na rocha do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Veja o brilho em seu olhar. Pessoal, estamos liberados. Dê pelo menos aí uns 10 abraços nos irmãos e somos jovens!